Pleno News está agora com o vereador e pastor Rafael Sattier, que está aqui no culto da vitória na ADVEC do Rio de Janeiro, na Penha. Tudo bem, pastor? Uma honra falar com o senhor. A honra é sempre minha. A gente veio aqui para dar um apoio e fortalecimento ao pastor Silas Malafaia diante da perseguição que ele tem sofrido pelo ministro Alexandre de Moraes. Como que o senhor recebeu a notícia da operação contra o pastor Silas Malafaia? Bom, a notícia ela acaba sendo uma surpresa, porque evidentemente a gente não esperava que um líder religioso, uma autoridade eclesiástica, fosse estar sofrendo essa perseguição pelo ministro Alexandre de Moraes. Por outro lado, a gente já sabia que o risco era iminente. O Alexandre de Moraes, ele simplesmente não permite crítica, não permite ser satirizado, não permite ser criticado. E vale a pena lembrar que o pastor Silas Malafaia, ele nunca foi desrespeitoso, ele nunca fez calúnia, injúria e difamação. Até porque calúnia, injúria e difamação está tipificado no Código Penal e há punição para isso. O Alexandre de Moraes poderia puni-lo ou poderia processá-lo na pessoa física caso ele tivesse cometido alguma injúria, calúnia ou difamação. As críticas contundentes que o pastor Silas Malafaia faz ao ministro Alexandre de Moraes, todas elas estão fundamentadas na Constituição Federal de Ulisses Guimarães de 1988. Então, o presidente, o Silas Malafaia, de maneira nenhuma ele tem sido leviano e irresponsável, muito menos criminoso. O que ele faz é com coragem, com ousadia, são críticas contundentes ao ministro Alexandre de Moraes, baseado na Constituição Federal. E como o senhor enxerga o vazamento das mensagens familiares, pessoais, trocadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro com seu filho e com o próprio pastor Silas? Bom, uma vergonha. A Polícia Federal está se fazendo um trabalho de ser o portal do Léo Dias, ou o portal da Choquei. Está parecendo uma página de fofoca e de blogueiro. Porque, veja, por muito menos o Lula foi descondenado e uma das condutas probatórias que fez com que o processo do Lula caísse foram as mensagens que Deltan Dallagnol trocou com Sérgio Moro. Essas foram mensagens que fizeram com que aquele processo perdesse a isonomia e imparcialidade. E por que a Polícia Federal vaza a mensagem para a Globo em menos de uma hora? A Globo e a imprensa, a grande imprensa, já estava no aeroporto. As mensagens, enquanto o Silas Malafaia estava dando entrevista ao vivo, as mensagens estavam sendo simultaneamente vazadas. Eu nunca vi isso na minha vida. Enquanto o Malafaia dava entrevista coletiva ainda no aeroporto, as mensagens eram vazadas. A Polícia Federal não. A gente não pode descredibilizar toda uma instituição por causa da Gestapo do ministro Alexandre de Moraes. A Gestapo do ministro Alexandre de Moraes, esse grupo que ele tem da Polícia Federal, está desonrando uma instituição de décadas e uma instituição que era respeitada pela população brasileira. E está perdendo todo o respeito e credibilidade em razão da perseguição, sobretudo a perseguição que o Silas Malafaia tem sofrendo. Áudio vazado. O que o Brasil quer saber é o que está no celular do Adélio Bispo, que deu uma facada no Bolsonaro. O que o Brasil quer saber é onde estão, por exemplo, os corruptos do INSS. Agora, vazar o áudio do Silas Malafaia é uma covardia e uma irresponsabilidade. Para finalizar, nós vemos vários nomes da direita sendo investigados pelo STF. O senhor acha que qualquer figura política ligada à direita está em risco, incluindo o senhor? Sim, qualquer figura nesse momento está correndo risco. Eu corro risco de ser processado, corro risco de ser preso, corro risco de perder meu mandato, mas olha só, não estou aqui pelo mandato, não estou aqui por isso. O mandato ele é uma consequência, o resultado de um trabalho. A gente, inclusive, não deve nem levar isso em consideração, porque hoje nós estamos vivendo um processo crítico democrático no Brasil. Eu vou cuidar do meu mandato e as eleições do ano que vem? As eleições serão justas diante do atual momento e da conjuntura que a gente vive jurídica hoje no Brasil? Vocês acham mesmo que no ano de 2026 teremos eleições justas diante de um presidente que, sem crime de corrupção, encontra-se preso domiciliarmente? Sim, a gente sabe que corre o risco iminente de ser preso, de ser censurado, que a gente já tá vivendo isso, e de uma série de coisas e consequências ruins que a gente pode passar. Mas a gente não está aqui com medo. Porque, olha só, quem tem medo de ir para a guerra é covarde. E minha mãe pariu filho homem. E eu não falo isso aqui para querer afrontar ninguém, não. Eu falo porque eu estou resguardado pela Constituição Federal. A Constituição Federal, ela me dá prerrogativas para criticar o ministro Alexandre de Moraes, para criticar Eu posso chamar o Lula, eu posso criticar o Lula, eu posso criticar o Bolsonaro, eu posso criticar o Geraldo Alckmin. Por que eu não posso criticar o ministro Alexandre de Moraes? Qual é a diferença que ele tem? Ele não pode ser criticado. Então quem vai para a guerra com medo é um covarde. E aqui não tem covarde. Sim, nós temos riscos de ser risco eminente de sermos presos, mas a gente não tem medo. Inclusive, essa questão do áudio vazado aí do Malafaia, o pessoal está criticando as palavras pesadas que o Malafaia disse.
até Jesus disse palavras pesadas. E numa dessas ocasiões, a multidão que ouvia Jesus saiu, porque as palavras que Jesus dizia eram muito pesadas. Jesus perguntou para os discípulos: vocês querem ir também? O apóstolo Pedro disse assim, ó: para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Palavra pesada não é crime. Palavra pesada não é conduta de criminoso. Palavra pesada é palavra de sinceridade. Eu prefiro ouvir uma verdade pesada do que uma mentira molenga. Então a gente não vai se curvar diante da ditadura do ministro Alexandre de Moraes. Tá certo. Muito obrigada, vereador.